no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. E estavam a respeito de Jesus. Profeta que foi poderoso em obras diante de Deus e todo o povo. Aleluia! Esse Jesus que ainda hoje nos conduz. Fica conosco, nosso amado e Salvador. Fica conosco pelo teu imenso amor. Como discípulos te perdiam no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Sentado à mesa, tomando pão, abençoou. Partiu em Deus, então reconhecerão. Cheio de gozo, esperou, Filho de Deus. No mesmo instante, ele desapareceu. Fica conosco, nosso amado e Salvador. Fica conosco pelo teu imenso amor. Como discípulos te pedirão no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Oh glória, fica conosco, Senhor. Aleluia. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor. Natural, irmão. Existe um filho e tem um funcionário. Tem gente que é funcionário do reino. Funcionário do reino, irmão, recebe salário. Agora, filho não. Filho recebe herança. Se tu tem um pai, se a tua morada não é aqui, por que às vezes a gente fica granjeando as coisas nessa terra, irmão? Fica fazendo plano, a casa, o carro. Você tem que, lógico, você, não é pecado ter dinheiro, querido. Sabe que não é pecado ter dinheiro? Não é pecado ter dinheiro. Pecado é o dinheiro dos ter. Outra coisa, se nós não sabemos ter dinheiro, nós nunca vamos ter dinheiro. A Bíblia menciona a respeito de pessoas abastadas. Quando você ouve falar a palavra abastado na Bíblia, significa que são pessoas que elas tinham uma posição financeira. Por exemplo, o Barnabé, lembra de Barnabé? Que saiu na primeira viagem missionária com Paulo. Lá em Atos 4, fala que um dia, olha a situação, ele vai, vem de uma propriedade, ele vem de um terreno, pega o dinheiro, vai lá, deposita nos pés dos apóstolos e diz, isso aqui é para que os crentes não tenham falta de nada. Isaías era um homem que tinha dinheiro, o profeta Isaías era um homem que tinha uma posição financeira diferenciada. Era um profeta, Deus usava, e ele profetizava para a realeza, dentro do palácio. Já Jeremias, irmão, profetizava fora do palácio. Aleluia. Então, voltando para Obadias, veja bem, a palavra Edom significa vermelho, fazendo alusão, queridos irmãos, ao guisado, porque os edomitas, eles são descendentes de Esaú. E por que Obadias profetiza contra os edomitas? A pedido do céu, a pedido de Deus. Porque ali por volta do ano 605, 606,
Babilônia ataca Judá, irmãos. A gente vê essa história clara quando você lê um livro do profeta Daniel. E houve uma batalha ferrenha. E Babilônia, o que eles fizeram? Pegaram os nobres. Porque quando você lê o livro de Daniel, você entende que para fazer parte da faculdade, para estudar em Babilônia, para habitar no palácio do rei Nabucodonosor, tinha que ter habilidade. Não bastava somente ter habilidade, tinha que ter sangue nobre, irmão. Tinha que ter sabedoria, uma certa sabedoria para viver dentro do palácio com o rei. Eram classificados. Ao passar de 3 anos, eles eram provados com perguntas. E por conta da fidelidade de Daniel, o que acontece com Daniel? Deus o coloca numa posição elevada e dá para ele um presente. Hoje pouco se fala sobre presente. Por quê? Porque precisamos, irmãos, precisamos viver uma vida mesclada, não com as coisas do mundo, mas natural, porque vivemos nessa terra ainda, não fomos tirados dessa terra, mas espiritualmente na presença do Senhor, não somente com os olhos materiais até, porque nos dias de hoje existe muitos crentes, e eu preciso tomar cuidado para poder falar isso, muitos crentes materialistas, crentes que o olho espiritual está fechado, mas o olho material está bem aberto. Irmão, e se você almeja o céu, você precisa pedir para Deus abrir os seus olhos espirituais para você enxergar espiritualmente. Porque grande parte da ruína, grande parte das enfermidades, a maioria das enfermidades é demônio. Você não tem olho espiritual aberto, a gente fica nem cego. O cego, como é que ele anda? Ali no livro de Atos, no capítulo de número 13, ali no capítulo de número 13, fala da primeira experiência de Paulo. Quando Paulo recebe, irmão, ele recebe a presença do Senhor, sabe o que acontece? Ele fica cego, ele é submetido ao processo. Crente de verdade passa por processos. Se eu não consigo ser acometido de um câncer, irmão, jamais o Senhor vai fazer uma obra dentro de um hospital. Porque se eu for acometido de um câncer, eu vou me desesperar. A primeira coisa eu vou morrer, porque a medicina não tem um antídoto para isso. Pelo menos para nós, aqui não tem a cura. Você pode amenizar e atrasar a saída dessa terra, mas como que eu vou ser acometido do câncer? Como que Deus vai colocar eu num processo desse, sabendo que tem uma pessoa lá dentro do hospital do câncer para receber essa palavra, para ver o meu testemunho, para ser curado, para ser liberto, para acreditar que Deus cura, se eu não tenho capacidade para isso? Então, Jesus nunca vai colocar você em processo se você, e nós queremos ter experiência, não quer? Nós não quer ter experiência com Cristo? Só que as pessoas não entendem, irmão, que às vezes, para que o teu casamento seja abençoado, alguém tem que perder o casamento. Para você ter vida e vida com abundância, alguém teve que morrer, alguém teve que sofrer para você viver bem. Olha para a Bíblia, irmãos. Hoje em dia ninguém morre mais decapitado, ninguém mais é ferrado pelo meio, ninguém morre crucificado de cabeça para baixo. Não. Ninguém anda mais de Uber no ventre de um grande peixe. Ninguém precisa mais. Por quê?
Alguém teve que sofrer. Os nossos dias não é diferente. O sofrimento é diferente, mas não é sofre. Sofre por quê? Porque existe um arqui-inimigo das nossas almas, irmão, que olha para nós buscando, olha para nós orando, olha para nós uma manhã como essa aqui se alimentando. Ele fala: esse pó vai querer subir lá aonde eu desci. Assim o gerador olha para nós: não vou deixar não, deve pegar essa prova. Aí começa a luta. Só que uma coisa que nós precisamos entender, irmão, é que se Deus não der a autorização, não. Lembra de Jó? Jó era, as pessoas pregam muito a respeito da fé de Jó, mas Jó reclamou, não. Jó reclamou. Ele precisou de Deus descer lá e vir até ele e falou: Jó, fez 70 perguntas para o Jó. Jó, aonde você estava, Jó, quando eu criei o céu? Aonde você estava, Jó, quando eu criei a água? Quando eu criei o ser humano? Onde você estava? Foi fazendo 70 perguntas para o Jó. E o Jó, escutando, sabe a reação de Jó? Sabe como que Jó foi reagindo àquelas perguntas? Cada vez mais Jó foi fazendo assim, ó. Conforme o Senhor ia fazendo a pergunta, porque ele não tinha resposta. Ó Jó, ó Jó, ó Jó. Glória a Deus. Ó Jó. Posição de guerra, irmão. Aleluia. Posição de vitória, de humilhação. Aquele que se humilha, Deus exalta. Mas aquele que se exalta, Deus o abate, Deus o humilha. Glória a Deus. Aleluia. Sempre foi assim, irmão, e não vai mudar. Olha aqui o dom. Glória a Deus. Vocês lembram comigo a mensagem aqui, ó? Não ficou muito claro, né? Esse Edom, sabe o que aconteceu com esse Edom? Por que Obadias vem a pedido do Senhor, irmão? Porque lá no ano 606, 605 a.C., houve-se uma batalha ferrenha. E existe aqueles guerreiros, aquelas pessoas que eles fogem, eles estão feridos, irmão, eles estão amedrontados, eles fogem. Sabe o que Edom? Qual que era a função de Edom nessa situação? Ele ficava por fora da cidade. Aqueles que eles conseguiam pegar, que eles não batiam, não maltratavam, eles entregavam para Babilônia. Olha, esse aqui está tentando fugir, ó. Pega ele, entregava para Babilônia. E Deus estava vendo, Deus estava olhando. E Deus vai ficar ligado com isso, irmão. Em vez de você ajudar, você vai atrapalhar. Podia ajudar, né? E da onde que vem essa raiva, esse ódio? Temã era filho de Esaú, e Obadias menciona ali, ó, na profecia. Ele não aceitava, irmão Francisco, que Esaú tinha trocado a sua primogenitura com seu irmão Jacó, Israel. Então aí já começou isso lá no ventre. Começou lá no ventre de Rebeca. Rebeca viu que estava um alvoroço lá. O que ela fez? Coisa que os crentes não fazem, irmão. Foi lá, dobrou o joelho e falou: Senhor, o que está acontecendo aqui? O Senhor olhou para ela e falou assim: ó, é porque no seu ventre tem 2 nações. Você vai gerar 2 nações. Aleluia, a nação de Israel é Cush. Nós fazemos parte. E a nação edomita, que mais tarde ia causar um prejuízo. Então, aqueles que eles conseguiam pegar, o que eles faziam? Eles maltratavam, eles humilhavam, eles batiam, eles matavam. Mas aqueles que eles não queriam matar, eles entregavam para o inimigo. Olha, isso aqui está tentando fugir, ó, pega aí. Entregavam para os babilônios. E Deus foi vendo essa situação. Aí o que Deus fala? Porque a cidade edomita, irmão, ela numa posição estratégica, era rochosa, bem no alto, para que os exércitos tivessem que passar, o caminho era afunilado. Então
Quando eles vinham para guerrear contra Edom, eles tacavam pedra, era flecha. Então era difícil guerrear contra Edom. Outra coisa, as rochas, quando o sol batia naquelas rochas, de longe você via aquele semblante avermelhado, característico do povo edomita. Edom significa vermelho. Aleluia. E eles se autogloriavam, eles eram soberbos. Aqui ninguém consegue nos derrotar. Aqui ninguém. E aí Deus então levanta Obadias. Vocês são soberbos, né? Vocês têm um instinto de superioridade. E Deus então, irmão, fala que Deus então aniquila o povo edomita. E o juiz foi lá com a sentença pelo próprio Deus. O próprio Deus foi lá. Você não tem um pai? Nós não temos um pai. Olha o filho pequeno quando está passando por dificuldade. Está na escola lá, o menino quer bater nele e fala: vou chamar o meu pai, hein? Porque ele acredita que o pai dele é o mais forte. Ele acredita que o pai dele pode todas as coisas. Não existe um homem mais forte que o pai dele. Primeira coisa que acontece quando a criança está em perigo é lembrar que existe pai e que existe mãe. Quando nós estamos em dificuldade, o que vai ter que fazer, irmão? As provas, as lutas, nós vencemos de joelho. Aleluia, Nas Jesus. madrugadas, a partir da meia-noite, irmão, na beirada da cama. Aleluia. Não quero incomodar a esposa, os filhos, de pontinha de pé, para não fazer barulho. Dobra o joelhinho lá, à meia-noite até às 3 da manhã. Não tem palavra? Fica quietinho lá. Jesus, num gesto de humilhação na tua presença, para o Senhor resolver. Eu não tenho palavra, mas eu vou ficar de joelho nesta Glória a posição, porque eu acredito que o céu vai pelejar por mim. Só quem acredita, bate palma e dá glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia.